Olá pessoal, vamos falar sobre máquinas elétricas? Máquinas elétricas são aquelas que transformam energia elétrica em um outro tipo de energia, e é o caso dos motores elétricos, geradores e transformadores. Hoje nós vamos falar especificamente sobre os motores elétricos e eu vou fazer uma demonstração bem simples para vocês entenderem como ele funciona. Para isso eu vou precisar de um ímã, fio de cobre esmaltado e uma pilha. Eu vou pegar o polo negativo da pilha, encostar no ímã. O fio de cobre eu vou conectar ao polo positivo da pilha. E dessa forma ele começa a girar. A montagem é bem simples. É só conectar o polo negativo da pilha no ímã e o fio de cobre no polo positivo. A pilha fornece a corrente elétrica que percorre o fio de cobre, transformando-o assim em um eletroímã. Dessa forma, há uma interação entre o ímã natural e o eletroímã, fazendo com que ele gire, porque a parte mais próxima do ímã é repelida por ele. Em algumas frações do giro, a parte inferior do eletroímã e o ímã se atrai, atenuando ou mesmo cessando o movimento. Vamos entender um pouquinho melhor como os motores elétricos funcionam e ver um passo a passo de como reproduzir um motor elétrico aí na sua casa, caso você tenha os materiais necessários para isso. Nos vemos depois da animação. Os motores elétricos funcionam basicamente por meio da repulsão entre dois ímãs, um natural e um eletroímã. Vamos entender melhor como funcionam os motores elétricos. O liquidificador é um motor elétrico que possui os seguintes elementos básicos: bobina central, formada por diversas espiras de fio condutor dispostos em torno de um eixo, contato de carvão, bobina externa. Ao ligar o liquidificador, a corrente elétrica circula pela bobina externa, criando um campo magnético na região central do aparelho, onde se encontra a bobina móvel. A corrente elétrica, ao passar pela bobina móvel, interagirá com o campo magnético ali presente e produzirá uma força magnética responsável por um pequeno giro do eixo. Esse giro irá tocar o par de placas que está em contato com os conectores de carvão, repetindo o processo. Nos motores de brinquedo, a bobina externa é substituída por um ímã, reduzindo significativamente o consumo de corrente. Outros exemplos de aparelhos que utilizam motores elétricos são batedeiras, ventiladores, furadeiras, enceradeiras, entre outros. Vamos ver agora os materiais necessários para a confecção de um motor elétrico. Uma pilha tamanho D, 2 clips metálicos, fita isolante, fio de cobre esmaltado e um ímã. O primeiro passo é enrolar o fio de cobre dando voltas na pilha. Em seguida, retirar o fio de cobre enrolado em forma de bobina. Enrolar as pontas do fio por dentro da bobina. Com uma lixa, é necessário raspar uma das pontas totalmente e raspar somente metade da outra. Pegue os clips e desdobre-os. Em seguida, conecte os 2 clips nos polos da pilha
utilizando a fita isolante. Encaixe o ímã na pilha entre os clips e coloque a bobina na dobra para que ela possa rodar. Bom experimento! Essa experiência nos mostra que para construir um motor elétrico simples, devemos possuir no mínimo um ímã, uma fonte de energia elétrica, nesse caso a pilha, um enrolamento de fio esmaltado e um apoio para o enrolamento, que foi feito com o clips. Quando as partes não esmaltadas da espira tocam o suporte, o circuito se fecha e uma corrente elétrica passa pela espira, induzindo o surgimento de um eletroímã. Esse eletroímã é repelido pelo ímã, o que faz a espira girar até atingir meia volta. Nesse ponto, o lado com esmalte impede que a corrente circule pela espira e o circuito é aberto. Por inércia, a espira continua o seu movimento até a parte não esmaltada tocar o arame novamente, fechando o circuito e recomeçando o processo. Espero que tenham entendido o funcionamento dos motores elétricos e agora, em nossa aula, vamos tirar as dúvidas e conversar um pouquinho mais sobre o assunto. Até já!